A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos. Mais um dia aqui ao canal. Quem sauda a igreja é a vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Hoje o nosso Deus preparou uma palavra para me trazer à igreja, amém? Mas antes disso, quero relembrar os irmãos que na semana entrante, na semana que vem, nós vamos estar aqui 40 madrugadas buscando a face do nosso Deus, amém? Então eu espero, no nome do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos estejam aí na unção e preparando os vossos joelhos para nós estarmos aqui na comunhão do Espírito Santo, buscando a face do nosso Deus. Aleluia! Os irmãos que acompanham o canal sabem que eu nunca fiz uma campanha de 40 madrugadas, né? Nós já fizemos 7 voltas, 21 madrugadas, já fizemos, aleluia, de 3 madrugadas, mais de 40 madrugadas é a primeira vez, aleluia, mas eu creio que o Senhor vai nos sustentar na presença dele para fazer esta campanha, né? Ele conhece a estrutura do seu povo, ele conhece a estrutura da sua igreja, amém? Então por isso o Senhor nos deu, aleluia, o alvará para fazer esta campanha. Então venha, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do nosso Senhor. Os irmãos sabem, eu recebo muitos relatos todos os dias, dúvidas, enfim, tem muitos irmãos que acham até que não se sentem preparados, se sentem fracos para fazer a campanha de 40 madrugadas, mas é mesmo que nós temos que buscar o Senhor, né? Os irmãos lembram que Paulo escreveu ao Coríntios, e quando ele pensou que ele estava fraco, ele estava forte na presença de Deus. Então, nós da nossa carne mesmo, irmãos, nós não temos nada. Nós da nossa carne mesmo, nós não podemos nada. É tudo no Espírito a guerra. É tudo no Espírito. No mundo físico, né, podemos estar machucados, feridos, vou usar desta maneira, mas no mundo espiritual somos vistos como soldados de Cristo. O que nós podemos querer é uma vida espiritual derrotada. Tem crentes que têm uma vida derrotada espiritual, mesmo indo na igreja, mesmo sendo crente há muito tempo, eles têm uma vida derrotada, uma vida espiritual que não sai do lugar. Que não são raquíticos, na verdade, crentes que não têm nem o capacete da salvação em suas cabeças. Então, nós não temos que aceitar, porque não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso que o Senhor quer para nós, não é isso que o Senhor quer para mim, não é isso que o Senhor quer para você. Ele quer que sejamos realmente soldados na presença do Senhor. E para isso, um soldado, ele usa as armas. E a arma é isso. Né? Então, semana que vem serão 40 madrugadas. Foi o que eu falo para os irmãos. Eu sei a minha estrutura espiritual, eu sei até onde eu posso fazer o meu jejum. Por isso o Senhor, ele deixou nas mãos dos irmãos o tempo que os irmãos querem fazer jejum, né? Eu faço meu jejum a partir das 6 da tarde. Por quê? Porque na madrugada eu tenho que estar no jejum. Eu não posso fazer campanha se eu não estiver no jejum. Eu não posso, não foi essa instrução que o Senhor passou para mim, sabe? Mas se você já sente mais comunhão fazendo o teu jejum na manhã, faça na manhã. Simples assim. Você não precisa me acompanhar no jejum das 6 horas da tarde, entendeu? Mas se você sente mais comunhão, continue. O negócio é não parar de jejuar. Crente tem que jejuar mínimo 3 vezes na semana. E eu já disse aos irmãos que é sem comer e sem beber. Amém? Eu quero relembrar os irmãos, avisar os irmãos, na verdade, que dia 31 de agosto vou estar novamente em Curitiba ali, aleluia, com a missionária Doralice, com o pastor Rodrigo Cruz para fazer o culto. Eu vou chegar 2 dias antes para pregar na rua, né? Então, os irmãos que querem vir de outras localizações podem vir, né, dar uma glória conosco. Os irmãos que querem vir de outros lugares, em caravanas, entre em contato com a irmã Ivone, que ela já tem experiência. Foi uma preparação do Senhor colocar esta varoa, né, para trazer as almas até nós, para escutar a palavra, né? Mas o que nós não podemos é estar nos justificando diante do Senhor. Irmãos, o que nós vemos hoje, lamentavelmente, é um povo que se justifica de tudo quanto é forma na frente do Senhor. E quero contar aos irmãos, aleluia, que quando eu estava orando, o Senhor disse bem assim para mim: este povo, esta geração, realmente, eles são casa rebelde. Eles são rebeldes. Minha serva, naquele grande dia não haverá como se justificar. Eles colocam desculpa esfarrapada para jejuar. Eles colocam desculpa esfarrapada para ir
aliás, para não ir para a casa de oração. Eles colocam desculpa esfarrapada para tudo. Para o Senhor existe uma queixa, existe uma reclamação, existe um empecilho, existe... Todos que acompanham o canal sabem o que eu passei na mão daquele sujeito. E posso dizer para os irmãos que não foi nada fácil fazer campanha e o camarada abrir a porta me xingar. O diabo usava ele, me xingava. E eu tinha que continuar ali, fazendo a oração. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê estratégia. Jesus dá estratégia para nós. Como nós temos que fazer as coisas para Ele, para nos sobressair de situações que querem frear nossa marcha diante do Senhor. Temos que pedir estratégia. Chega de murmuração, chega de reclamação, chega de discurso farrapada, chega de colocar a culpa no marido, no filho, na filha, que você não quer jejuar, que você... Basta! Chega disso. Chega! Irmãos, quando o Senhor me disse isso, que este povo é um povo realmente rebelde, que coloca a desculpa diante do Senhor, não, o Senhor ele entende, ele é misericórdia, ele entende. E o diabo fica só anotando ali, ó. Tem um demônio que anota quantas vezes nós oramos, quantas vezes meditamos na palavra, se nós buscamos o Senhor, não. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, o anjo anota e também o diabo anota, né? Um demônio anota, né? Nós somos observados 24 horas por dia. Então o Senhor me fez lembrar, me retrocedeu ao passado, em visão enquanto eu estava orando, quando eu estava tendo muito trabalho. Os irmãos lembram que eu trabalhava com bolo, muita encomenda, aí mal entrava um trabalho, entregava, já entrava outro, e era assim, trabalho grande mesmo. E eu tinha que administrar tudo sozinha, o canal, estava com a minha mãe naquela época vivendo comigo, não sei se os irmãos lembram. E aí o que aconteceu? Veio cansaço físico, não conseguia orar, orava 20 minutos, como muito. Jejuar, então, eu estava arrastada ali. Por quê? Porque estava dando muito para o mundo e menos para Deus. Só que quando eu ia orar, essa é a desvantagem, vou usar desta palavra, de escutar a voz do Senhor. Porque quando você faz coisas erradas, Ele puxa a tua orelha e Ele te corrige, porque é o nosso Pai e nos corrige por nos amar, não é certo? Eu ia orar com vergonha diante do Senhor, e quando eu falava, Senhor, me perdoe, o Senhor disse que quer que eu ore 3 vezes no dia, exatamente como o Daniel te buscava, e nas madrugadas eu peço perdão, porque hoje foi assim, foi assado, foi cozido, eu tive que cuidar de menina, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer não sei o que mais. Eu pensei que o Senhor ia me entender. Eu pensei, meus irmãos, na minha fraca pessoa, que Ele me entenderia e disse, tudo bem, minha serva, eu entendo. Sabe o que Ele me falou? Ele disse assim para mim, não se justifique diante de mim. Ruth, não se justifique diante de mim. Então o Senhor está dizendo para esta geração, não se justifique diante do Senhor. Para de colocar desculpa no marido, na filha, no filho, porque naquele grande dia não vai ser teu filho, não vai ser tua filha, nem teu esposo que vai te salvar, não. A salvação individual. Eu vou deixar de orar porque o fulano, o ciclano fica me... Eu peço estratégia do Senhor. Quando o outro se levantava, irmãos, quando era campanha, era um levante grande dentro daquela casa. Era um levante grande. E eu disse, meu Deus, me ajuda a estar na comunhão, me ajuda a estar em comunhão, me ajuda a estar em comunhão. Era só quando eu via que ele queria brigar, eu deixava ele falando sozinho. Era assim que o Senhor me dava as estratégias. E eu pude, por meio do seu Espírito Santo, sair. Mas o que nós vimos hoje é um povo tolo, é um mimimi. Pessoas que se dizem crente querendo resolver problemas na força do braço, sendo que a nossa guerra é espiritual e não na carne. Nada na carne venceremos, igreja. Nós, na nossa carne, não temos nada. Amém? Então, receba isto para a tua vida. Amém? Então, assim, dia 31 estou em Curitiba novamente. Se assim o Senhor permitir, nós vamos estender a missão. Vamos para outra localidade que vamos esperar a confirmação. E já logo vou estar anunciando os irmãos. O servo de Deus, pastor Rodrigo Cruz, também vai estar anunciando lá no canal dele. E louvado seja o nome do nosso Senhor. Quero comunicar também aos irmãos. Amém? Eu comentei aos irmãos uma e outra vez que a rádio passou por reforma. A aplicação que eu passei da primeira vez não é a mesma, né?
houve uma reforma, então a aplicação da rádio é outra. Então os irmãos têm que voltar a baixar, porque não é mais aquela outra lá. A primeira que eu passei para os irmãos que estão na Argentina, Paraguai, Foz do Iguaçu, que querem entrar junto comigo dentro dos hospitais, o Senhor me deu o alvará, vou montar uma equipe, né, por ordem de Jesus, para entrar dentro dos hospitais, para fazer o apelo ali, né? Vamos tomar as medidas cabíveis burocráticas para entrar ali, porque para entrar ali tem que ter uma carteirinha, enfim. Essa já é outra questão. Mas já digo aos irmãos que por uma situação espiritual não é recomendado, e pessoas que estão com legalidade aberta, que estão amaziados, primeira coisa, amaziamento, que não estão casados, pessoas que não levam vida de jejum nem de oração também não serve. Por quê? Porque não vão estar blindados. Aí você vai entrar ali dentro do campo de Satanás, porque ali é uma mina de demônio. Na hora que você sair, eles vão vir com tudo para tua cabeça. Eles vão vir com tudo. Eu vi no mundo espiritual, quando uma pessoa tem legalidades, ela não pode nem subir no púlpito pegar o microfone. Eu só subi no púlpito para pegar o microfone, para pregar quando estava tudo resolvido diante do Senhor. Você não pode nem colocar sua mão sobre a cabeça de uma pessoa, porque existe uma transferência de demônios. Então tudo no mundo espiritual realmente é estreito. Então, irmãos que não levam uma vida de jejum, de oração, que não tem o seu momento com o seu noivo, que não se separa, que não se consagra, que não toma a sério ser um soldado de Cristo, não vai dar para fazer essa missão. Revista-se primeiro, busque mais blindagem e depois Deus já vai preparar. Amém? Então os irmãos que já estão mais preparados, entrem em contato comigo, aleluia, porque o Senhor quer a alma dessas pessoas. Ali está cheio de demônios, ceifando as almas dessas pessoas, assim como nos presídios e em outros lugares. Nós temos que nos desapegar da igreja física e ir atrás das almas. É isso que se trata, ganhar almas para o reino de Deus. Ir atrás das almas na favela, ir atrás das almas nos hospitais, nos lugares que a igreja primitiva antes entrava. Aleluia. Amém? Eu peço à igreja que me acompanhe na Santa Bíblia. Amém? Na Santa Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 16, a palavra curta que o Senhor preparou para nós esta tarde, a partir, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, perdão, São Mateus capítulo 15, a partir do versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Amém, amém e amém. Amada Igreja do Senhor, se nós olharmos hoje a pregação, a oratória de muitas pessoas que não querem realmente renunciar a esse mundo, não somente de pregadores, pregadoras, a pregação do anticristo, a pregação de Satanás, porque do Espírito Santo de Deus não é. É que Deus só quer o coração, né? Tanto que eles desprezam a doutrina do corpo, né? Desprezam completamente, fala até que somos religiosos, que é doutrina de demônios, que é usos e costumes, e outros blá blá blá, que é tudo oratória do próprio Satanás. Quando eu estava pedindo ao Senhor a direção para trazer uma palavra para a igreja neste sábado, aleluia, o Senhor me disse que Satanás tem colocado esta oratória, esse discurso, essa pregação, sem a guia do Espírito Santo, nos lábios de muitas mulheres e homens que estão apegados ao mundanismo. E nós podemos escutar esta mesma oratória nos lábios dos ímpios que estão no mundo. Dos ímpios que não querem vir para a casa de oração, dos ímpios que não querem deixar o pecado, que estão com seus corações voltados para as coisas do mundo. Mas a palavra do Senhor, ela é bastante clara. Porque do coração procede os maus pensamentos. Morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. É claro que é tudo mais amplo aí. É no coração que nasce a malícia, a mentira, a hipocrisia. É no coração que nasce uma boa ou uma má obra diante do Senhor.
Mas lá no livro de Jeremias, fala que o coração do homem é enganoso, e realmente ele é enganoso. Por isso a palavra de Deus ela é tanto clara, dizendo que é aí que nasce o pecado. Nasce o pecado no coração do homem, levando ele a cometer um determinado pecado, sujando suas vestes diante do Senhor. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, que é capaz de compreendê-los. Aleluia. Livro de Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 9. O coração do homem enganoso, né? A doença nasce ali no coração, a doença do pecado, a doença das coisas que não tem parte com o Espírito Santo. Nós temos que realmente olhar o nosso coração com olhar espiritual por meio do Espírito Santo de Deus, mesmo tendo a convicção que neste coração não existe coisas do inferno, e pedir ao nosso Deus que sonde o nosso coração, pois Ele é o sondador, Ele que sonda corações e rim, que olha o nosso coração para saber se não existe malícia, mentira, hipocrisia, vanglória e tudo que Satanás coloca para que leve uma pessoa a cometer um pecado. Nós temos que pedir ao Senhor, porque se o nosso coração está preso, vamos supor, no mundanismo, na lascívia, nós não vamos subir no reino de Deus, não vamos entrar pela glória, porque lá nós temos que ter um coração puro. Aqui no livro de São Mateus, capítulo 5, no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, o nosso coração tem que estar limpo diante do Senhor, puro como de uma criança, sem más intenções. Quantas pessoas estão dentro da igreja e seu coração não é liberto? O seu coração não está liberto. Existe hipocrisia, existe malícia. Ele fica matrucando algo contra o seu irmão. Quantos estão dentro da igreja e vê aquele irmão, aquela irmã ali sendo usado pela misericórdia, porque os dons é para ser usado, e o Senhor vai derramar a porção que nós precisamos para nós trabalharmos para Ele, e o irmãozinho, a irmãzinha que se mata no jejum, na consagração, e está cheio de olheira por buscar o Senhor nas madrugadas. O outro que não faz nada já tem ali inveja no seu coração, já tem malícia em seu coração. Será que realmente nós podemos olhar o nosso coração mediante as Escrituras e ver que nele tem os frutos do Espírito Santo? Eis a pergunta que eu me faço todos os dias. Quando eu dobro os meus joelhos, eu disse: Senhor, se existe algo aqui neste meu coração que está impedindo de eu crescer ainda mais na Tua presença, se existe algo aqui no meu coração que vai impedir de eu entrar pela porta da salvação, sonda ele e tira. Arranca com as tuas mãos, alamaia, arranca. E sempre que eu faço essa oração, eu sinto meu coração queimando, que parece ter uma brasa de fogo aqui. E me faz lembrar, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está me direcionando a contar aos irmãos, pela infinita misericórdia, quando eu comecei meu processo de libertação, e eu não conseguia me aquebrantar na presença de Deus, não conseguia me entregar na oração, não conseguia chorar, porque o nosso choro se torna uma oração diante do Senhor, sempre que as nossas lágrimas elas sejam sinceras na presença do Senhor. Quando eu comecei, aleluia, este processo, que eu precisava passar pelo processo de purificação, o meu altar, a minha casa espiritual, ela precisava passar por uma limpeza para depois ser a morada do Espírito Santo, né? Eu já havia abandonado muitas coisas, havia fechado muitas brechas, existem pendências que somente eu precisava do alvará do Senhor e de suas mãos poderosas para que Ele pudesse resolver para mim. E eu estava numa madrugada orando, aleluia, chorando muito. Eu sempre orei com a cara no pó, pois foi assim que o Espírito Santo me instruiu a orar. Quando eu orava de outra forma, eu não conseguia sentir a presença de Deus, mas com a cara no pó, representando a minha humilhação diante do meu Senhor, a dependência diante do meu Senhor, foi que o Senhor começou a trabalhar. Eu comecei a sentir a graça, a presença do Senhor. Então eu estava orando, eu disse: Senhor, este coração não te serve. O Espírito Santo colocava as palavras na minha boca e pude
A minha oração não era mais eu orando, mas era o Espírito Santo que orava através da minha boca. Eu falava, Senhor, esse coração tem isso, tem isso, tem isso e tem isso. Aqui não tem lugar para ti. Me dá um coração novo, Pai. Me dá um coração novo. Então, irmãos, foi então que o Senhor desceu no meu quarto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse bem assim para mim, disserte bem, este coração realmente não me serve, não me serve. A mão de Jesus entrou dentro do meu coração, a mão do Senhor entrou dentro do meu coração e arrancou aquele coração velho e negro, pois assim eu vi, e ele colocou um coração novo no meu peito, e este coração novo fazia eu chorar tanto pelas almas, e até o dia de hoje, aleluia. Até aqueles que se levantam contra a minha vida, querendo colocar bicho nos meus frutos, querendo parar a minha marcha, levantam falsas calúnias, falsas mentiras. Eu disse, Senhor, está em tuas mãos, és tu que me justifica, está em tuas mãos. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Isso só é possível quando você tem um coração novo, um coração de Cristo, um coração que tem os frutos do Espírito Santo. Podem dar vários tapas na tua cara. Não estou falando de maneira física, nem espiritual. Podem falar o que for de você. Ainda assim, por você ter um coração novo de Cristo, você vai amar aquela pessoa. Porque sabe que aquela pessoa não está liberta. Porque sabe que aquela pessoa não tem um coração de Cristo. Não tem os frutos do Espírito Santo na sua vida. Sabe que Satanás a está usando para querer te ferir, te machucar. Então a guerra do povo de Deus não é na carne. É no Espírito. É no Espírito. Por mais que tenhamos certeza que no nosso coração não tenha coisas, elementos luciferianos, que nos vai condenar diante do Senhor, temos que pedir a Ele sempre que sonde os nossos corações. Quantos estão dentro da igreja? São da doutrina, mas são avarentos. Teve pessoas que eu conheci, que a gente vai conversar com a pessoa só fala de dinheiro. A pessoa só fala de coisas físicas, só fala de coisas materiais, só fala de coisa voltada para este mundo. Aí, Deus, por meio do seu Espírito, mostra aonde está o coração da pessoa. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, é bem claro e bem clara, né? Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. O coração da pessoa está naquilo ali. O coração da pessoa não é liberto. Não tem um coração liberto, é apegado no materialismo, é apegado no dinheiro, é apegado no mundanismo. Tem gente que idolatra até o próprio trabalho através do coração. É no coração que brota todos os frutos que vêm para o mundo físico. Se nós olharmos a palavra de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, o salmista Davi, um grande salmista Davi, aqui no Salmo 51, louvado seja o nome do nosso Senhor, a partir do versículo 10, crê em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele falou isso ao Senhor, crê em mim, ó Deus, um coração puro, porque nós precisamos ter um coração puro, um coração liberto, um coração voltado para as coisas celestiais, as coisas eternas, um coração desapegado. Quando nós vivemos a autenticidade do verdadeiro evangelho, o nosso coração está desapegado do mundanismo, das coisas terrenas, está voltado para as coisas celestiais, as coisas eternas, as coisas que nos aproximam de Deus. Hoje a gente vê uma geração, um povo até que quer passar a perna em Deus. Eu já escutei da boca de crente e disse, eu até admiro a irmã Ruth, da irmã ter experiência com Deus, mas eu não quero ter experiência com Deus, não. Eu só quero ser salvo. Eu só quero entrar pela glória. Eu já escutei gente falando bem assim, eu não me importo de ganhar a salvação de maneira vergonhosa, não me importo não. A pessoa não sabe nem o que está falando. Eu não sei se alguém aqui que está escutando essa pregação já sentiu vergonha de estar na presença de Deus.
Eu não sei se algum aqui que está escutando essa pregação já cometeu algum pecado que você não quis nem orar porque sentiu vergonha da presença do Senhor. Irmãos, quando nós sentimos a presença de Deus, é tão forte, é tão forte, é tão forte que parece que Ele vai te fulminar com a sua glória. Alamaia. De tão forte e poderoso que é o grande eu sou, o Gran Shaddai. É tão poderoso, é tão tremendo, que parece que Ele vai nos fulminar com sua glória, com seu poder, com a sua majestade, com a sua pureza. A gente se sente pecador, impuro. Nós não sentimos nada na presença de Deus, de tão puro e grande que Ele é. Então, para entrar ali, não é somente o coração, não. O coração é um cumprimento. Quando a pessoa vive a santidade do coração dela, a parte de fora é moleza. Porque o coração não está apegado mais no salto alto, o coração não está mais apegado na bermudinha, o coração não está mais apegado às bagagens, à máscara de Satanás, o coração não está mais apegado às bagagens do Egito. É todo um cumprimento à vida do santo de Deus. É todo um cumprimento viver a santidade e a pureza do Evangelho. Vamos supor que se Deus quisesse somente o coração, como o Senhor, enquanto me direcionava por meio do seu Espírito esta palavra, então não seria necessário o Senhor descer aqui há mais de 2000 anos, morrer na cruz para nos livrar da condenação eterna. Não seria necessário. Já a salvação seria fácil se Ele quisesse somente realmente o coração. Se não exigisse do seu povo ser diferente, ser separado, ser santo. Se Ele não pedisse do seu povo santidade do corpo, da alma, do espírito, o complemento, o conjunto completo, não seria necessário. Nós poderíamos ir para a igreja fazer culto e oração ao Senhor e durante a semana viver uma vida secular, normal. Mas esta pregação, que Deus só quer o teu coração, que Ele não se importa com o que você verte, que Ele não se importa com o que você coloca sobre si, que Ele não se importa que você não esteja indo na casa de oração, que você não esteja cultuando, que você não esteja alimentando a tua alma, teu espírito, que Ele não se importa de você estar separado dos nossos irmãos ali para ceiar, estar na comunhão do Espírito Santo, mediante a Santa Ceia. É pregação do próprio Satanás, enganando esta geração, enganando muitos. Ele está ganhando este espaço com grande êxito. O rei do inferno está conseguindo cauterizar a mente e o coração. É só os irmãos olharem pessoas que um dia pregavam a doutrina, mas receberam as bandejas de Satanás, se corromperam com Mamon, se corromperam contra os deuses com D minúsculo, como eu sempre falo, e hoje estão despregando tudo, com suas vestes sujas, pararam de granjear, pararam a marcha, porque seus frutos não estão sendo aceitos pelo Senhor, porque tudo o que nós vamos fazer para o Senhor tem que estar enquadrado em sua palavra. Alamai, aleluia. Tem que estar enquadrado aqui, ó, dentro da palavra de Deus, que os frutos que nós estamos dando para o Senhor tem que ser puro e limpo diante dele. Se a pregação não é uma pregação que está se enquadrando aqui, onde requer santidade e separação, é uma pregação do inferno, é meia verdade. E hoje Satanás tem colocado meia verdade em muitos lábios. Hoje ele tem colocado uma pregação mentirosa, que Deus não se importa, que Deus só olha teu coração. Deus vai sondar o teu coração, sim, e o meu coração. Ele tem que estar limpo e desapegado das coisas do mundanismo. Ele tem que ser um coração limpo e liberto na presença de Deus. O nosso coração tem que ser liberto, não tem que ter contenda, não tem que ter fofoca, não tem que ter leve-trás, não tem que ter lascívia, não tem que ter prostituição. Porque tudo brota aqui no nosso coração, nos levando a cometer uma boa obra, nos levando a cometer uma boa ou uma má obra. Uma obra que vai estar ali no memorial do céu, na balança da justiça de Deus ao nosso favor, ou uma obra que vai estar escrito no livro da condenação para nos condenar diante do tribunal de Cristo. Irmãos, eu já vivi isto. Pregaram para mim desde os meus 13 anos que Deus só quer meu coração, que bastava eu me batizar e tá tudo certo.
Mas durante a semana eu vivi uma vida secular. Uma vida que não dando mau testemunho de vida. Com coração, com ações, atitudes, conduta que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo, com a pureza do verdadeiro evangelho. Quantos estão da igreja, irmãos? Já viram na igreja aquelas irmãs que fazem contenda, divisão? Olha onde está o coração delas. No disse-me-disse, na fofoca, na desunião, na rebelião. E outro grupo lá, avarento, que só vão para a igreja para mostrar o seu vestido novo. E aquele outro grupinho de irmãos invejosos que não conseguem sair do mesmo lugar na sua vida espiritual e estão com inveja. Estão matrucando para tirar o irmãozinho do lugar. Estão matrucando para roubar o lugar do pastor. O coração nosso tem que ser como o de Cristo e ter os frutos do Espírito Santo. E quando este coração ele é liberto, vivemos a autenticidade do verdadeiro evangelho, a pureza do verdadeiro evangelho. Quando o nosso coração é liberto, nada deste mundo importa. Nós sabemos que estamos de passagem e temos a consciência, a convicção que estamos crucificados com Cristo na cruz do Calvário. Estamos crucificados com eles. Por que muitas irmãs sentem dificuldade em viver a doutrina? Porque algumas irmãs vivem a doutrina e retrocedem, porque o coração não está liberto. E se o coração não está liberto, não entra pela salvação. Porque se o coração está liberto, como diz a palavra, aqui nasce tudo e faz a gente cometer o pecado. E faz a pessoa cometer o pecado. Então, que nós, por mais que tenhamos a certeza que o nosso coração não tem frutos bichados, não tem as coisas de Lúcifer, a gente possa pedir ao nosso Deus que olhe o nosso coração e que, se porventura tenha, que Ele venha tirar, que Ele venha nos libertar, que Ele venha nos purificar. Tem pessoas que não conseguem se aquebrantar na presença de Deus, não conseguem chorar na presença de Deus, porque o coração não está liberto. O coração é duro, é negro. Não consegue perdoar aquela pessoa que fez algo contra você no passado. Como você quer que Deus perdoe os teus pecados se você não perdoa aquele que levantou falsa calúnia contra a tua vida? Temos que perdoar quantas vezes for necessário. Porque senão o Senhor não perdoa os nossos pecados. Mas eu sempre falei aos irmãos, perdoar não é trazer a pessoa para tomar cafezinho na minha mesa. Eu sou assim, eu perdoo, oro, porque a palavra de Deus nos instrui a orar pelo aquele que nos persegue, mas trazer para tomar cafezinho, só se for para a pessoa colocar veneno no meu café. Não, tem que ter sabedoria, irmão. Tem que ter sabedoria. Então guarde essa palavra no teu coração, amém? Guarde essa palavra, peça a Deus que olhe o teu coração, para saber se ele realmente é um coração liberto. Porque se teu coração é liberto, você tem que ser liberto das coisas desse mundo. Vai ser moleza, vai ser leve viver a santidade do corpo para você. Nosso coração tem que ser livre e ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Guarde essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Sinto a presença do Senhor aqui recebendo esta pregação. Aleluia, halamai. Obrigado pela presença de todos. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom, meus irmãos.